Olá, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula. Hoje vamos continuar a aula sobre propriedades da matéria. Vamos dar uma breve revisão sobre substância e mistura. As substâncias, elas podem ser classificadas em substâncias simples, aquela que tem apenas um elemento químico, como podemos ver aqui isso é representado pelo hidrogênio, H maiúsculo, é o símbolo do hidrogênio, o 2 é a atomicidade, que quer dizer o número, a quantidade de hidrogênios. Então aqui tem 2 hidrogênios, substância simples, apenas um elemento químico. Já as substâncias compostas, ela é composta por mais de um elemento químico. Então aqui tem a água, ela é composta pelo hidrogênio, um elemento químico, e o oxigênio, outro elemento químico. Então aqui 2 hidrogênios, 1 oxigênio, 2 elementos químicos. Aqui o H maiúsculo representa o hidrogênio, o O maiúsculo representa o oxigênio. Já as misturas, elas podem ser heterogêneas, aquele hétero diferente, então mistura de duas ou mais substâncias, que a gente vai ver mais de uma fase. Aqui tem uma fase e aqui tem outra fase, então é uma mistura heterogênea, elas não se misturam e a gente consegue ver mais de uma fase, como aqui a água e o óleo. Já as misturas homogêneas, homo vem de igual, então aqui a gente só consegue ver uma fase. Aqui tem água e sal, duas substâncias, mas a gente só consegue ver apenas uma fase, ok? Então vamos comparar graficamente a diferença entre uma substância pura e uma mistura. Vamos lá. Os gráficos de uma substância pura, aqui a substância pura, no ponto de fusão e no ponto de ebulição, a temperatura permanece constante, ou seja, não altera. Então aqui, ponto de fusão, ponto de ebulição, não altera a temperatura. Aqui, o ponto de fusão não é a passagem de sólido para líquido. Então, durante essa passagem de sólido para líquido, o ponto de fusão, a temperatura vai ser constante. Só vai alterar a temperatura quando todo sólido passar para líquido. Então, quando tiver aqui, na temperatura de fusão, no ponto de fusão, vai ter as substâncias em estado sólido e em estado líquido, tá? Quando passa de todo sólido para o líquido, aí começa a mudar a temperatura. A mesma coisa acontece no ponto de ebulição. Veja a diferença de uma mistura para uma substância pura. Aqui, o gráfico não é constante. Veja, ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele não vai ser constante. Por quê? Aqui vai ter uma mistura. Então, cada substância tem o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Por isso que aqui não vai ser constante nas misturas, a não ser que seja uma mistura eutética ou uma mistura azeotrópica. Vejam só, a mistura não é constante nem o ponto de fusão nem o ponto de ebulição. Mas o que acontece com as misturas eutéticas? Tem um ponto de fusão constante, ou seja, veja, durante o ponto de fusão ela permanece constante. Já no ponto de ebulição ela altera conforme mostra a mistura, tá? O que acontece nessa mistura? Nessa mistura, as substâncias, elas têm o mesmo ponto de fusão, tá? E diferente ponto de ebulição. Por isso que no ponto de fusão ela é constante, tá? O ponto de fusão é constante. Já na azeotrópica, o ponto de ebulição é que é constante, tá? Altera o ponto de fusão, igualzinho às misturas. Já no ponto de ebulição, ela vai ficar constante, como se fosse uma substância pura. O que acontece? Também a mesma coisa. No ponto de ebulição, eles têm o ponto de ebulição
o mesmo ponto de ebulição, por isso que vai ser constante, ok? Novamente, ó, eutética, ponto de fusão constante. Azeotrópica, mistura azeotrópica, ponto de ebulição constante, ok? Vamos prosseguir. Agora, nós vamos dar ênfase à separação de misturas, tá? Começando com as misturas homogêneas, é aquela que só dá para ver uma única fase. Então, temos a separação de misturas entre um sólido e um líquido, que é a evaporação, a destilação simples ou a cromatografia. As misturas de gás-gás, que é a liquefação fracionada, a dissorção. Líquido-líquido, que é destilação fracionada, ok? Vamos dar ênfase em alguns desses métodos de separação de mistura. Destilação simples. A destilação simples ocorre para separar substâncias, que pode ser sólido líquido, também dois líquidos, tá? O que é que acontece? Eles vão ter pontos através do ponto de ebulição. Aqui, ó, vemos a imagem. A gente tem um ponto de aquecimento, então vai aquecer a substância. Vamos dizer aqui que tem água e sal. Então a gente vai aquecer. O ponto de ebulição da água é menor do que o do sal, então ela vai entrar em ebulição, vai passar do estado líquido para o estado de vapor, e assim, ó, ele vai subir aqui, passar pelo condensador. No condensador, a água vai condensar. O que é condensar? Passar de gás para líquido. Então aqui, ó, vai resfriar o gás e assim vai passar de gás para líquido e assim vai ser coletado no outro lado, tá? Então essa aí é a destilação simples. Já a destilação fracionada, a única diferença é que ele vai ter uma coluna de fracionamento, tá? Que vai fazer com que apenas, pronto, aqui seria uma mistura de vários líquidos com ponto de ebulição diferente. Então, eles vão, cada um em numa determinada temperatura, vai começar a passar de líquido para gás. E essa coluna, ela vai fazer com que dificulte mais a subida dos gases. Então, vai conseguir passar um gás de cada vez. Por quê? Conforme o primeiro a passar é aquele que tem o menor ponto de ebulição. Então, a densidade do vapor também é menor. Então, passa mais rápido. E assim vai coletando cada um dos gases que vão passando. Acontece a mesma coisa, ó. Passa pelo condensador e assim ela vai ser coletado líquido, ó. Vai resfriar, passa do estado de vapor para líquido e assim é coletado no outro lado. Liquefação. A liquefação fracionada, liquefação nada mais é do que a passagem de gás para líquido. Como é que acontece isso? Tem duas formas. Ou você coloca numa temperatura muito baixa, como aqui no exemplo, a menos 200 graus Celsius, ou numa temperatura muito alta. Faz com que comprimam os gases e assim ele volta para o estado líquido, tá? Então ele passa, aqui a gente vai liquefazer e depois ele passa como se fosse uma destilação simples. Ele volta, eles pegam e começam a passar como se fosse num destilador e assim vai ser coletado o gás. Aqui, a dessorção. A dessorção é uma retenção de um gás em um sólido que tem microporos para que retém, vamos dizer, um exemplo aqui seria os gases tóxicos. Essa máscara, então, ela pode vir com um tipo de sólido poroso, seria o carvão ativado, então ele estaria aqui. Então faz com que ela retenha gases tóxicos e passe apenas o oxigênio, tá? Então essa é a dessorção. É aquele que numa partícula sólida ela consegue separar
os gases. Evaporação. Evaporação é a passagem do estado líquido para o estado de vapor, tá? Então, se eu quisesse separar, por exemplo, a água e o sal, e não tivesse a necessidade de coletar a água no final, então eu poderia colocar no sol e assim ia evaporar a água e ia ficar apenas o sal, tá? Já na destilação, se eu quiser, eu utilizo a destilação se eu caso quiser a água no final. Então, num destilador, eu posso pegar a água, ela vai passar do estado de líquido para gás, e assim no outro lado eu vou coletar a água e vai ficar o sal, tá? Os dois tipos de separação podem ocorrer para separação de sal e água. Outro método de separação de mistura seria a cromatografia, que você coloca uma mistura aqui e conforme os componentes elas vão tendo uma interação com a parte fixa, que é a parte estacionária, que é essa parte rosa aqui. Então ela vai ter um certo tipo, cada mistura um certo tipo de interação, e assim ela vai passando pela coluna devagar no seu tempo. Então cada uma passa num tempo diferente e a gente consegue separar os componentes dessa mistura. Vamos agora para as misturas heterogêneas. Novamente, de sólido com sólido, líquido com sólido, gás com sólido e sólido com líquido. Vamos dar uma olhada em alguns métodos de separação. Primeiro, a levigação. Quando a gente consegue separar uma mistura de sólidos devido ao arraste. Tem uma substância que ela vai ser mais densa e outra menos densa. Então a água consegue arrastar a que for a menos densa. E assim pode ficar a mais densa, fica no recipiente. É muito utilizado para separar o ouro de areia, como a gente tem aqui, ó, no exemplo. E a levigação é que utiliza a separação através do ar. Aqui a gente tem um exemplo das cascas do café. Então, como as cascas do café, ela vai ser menos densa, certo? Ou seja, mais leve. Então, assim, com a ação do vento, eles tiram. A gente também tem outro exemplo quando comemos amendoim. Quando tiramos a casca do amendoim, basta soprar que as cascas voam. Então isso é ventilação. Outra, catação. Catação nada mais é do que você catar através de pinças ou da própria mão, separando sólidos granulados. Então com tamanhos diferentes. A gente faz muito isso com feijão, quando cata feijão, tirando as pedras ou os feijões ruins. Também acontece na coleta seletiva, também utilizar a catação para separar as substâncias, as misturas, os lixos, tá? Outro método de separação seria a peneiração ou tamização, que é a mesma coisa, mas é do que peneirar, separar, por exemplo, areia grossa de uma areia mais fina. A gente também faz isso quando quer fazer um bolo, peneirando o trigo para não ficar pedrinhas ou pedaços muito grandes. Okay? Separação magnética, como o próprio nome diz, utiliza-se de um ímã para separação, por exemplo, de um ferro. Então, quando a gente quer separar um ferro e areia, vamos dizer assim, então se você quiser separar o ferro que tem ali junto da areia, você passa a ação de um ímã. Pela ação de um ímã você consegue retirar
o ferro contido na areia. A dissolução fracionada. Dissolução fracionada é o seguinte, vamos dizer que tenha, aqui no exemplo, a gente tem açúcar e areia. Então, um jeito mais fácil é colocar água, a gente vai conseguir dissolver o açúcar, certo? E assim a gente consegue, por outro método, como a filtração, a gente consegue separar a areia da água com açúcar. E depois a gente passa por outro método para separar a areia ou a água e o açúcar. A mesma coisa acontece quando tiver sal e óleo. Como a água não se mistura com o óleo é menos denso, ele vai ficar em cima e a água solubiliza o sal. Então é uma dissolução, ele dissocia, ele solubiliza alguma substância. Decantação. Esse método ele consiste em deixar a mistura um pouco em repouso e com a ação da gravidade ela vai fazer com que, como ela é muito densa, a mistura ela desça, certo? Uma das duas misturas ela vai descer, tá? Como a gente pode utilizar a decantação? Pode ser para separação de água e areia. Se a areia estiver suspensa, então deixa ela baixar, né? Decantar. E assim a gente pode, por outro método, a gente retirar a água. Um dos métodos aqui mostrados, o sifão, a gente pode utilizar para retirar também a água. E esse aqui se chama o funil de bromo ou funil de decantação. A gente utiliza, vamos dizer, para separação de água e óleo. Então o óleo é menos denso, vai ficar em cima, a água é mais densa, fica embaixo. Então aqui a gente abre a torneirinha, a gente abre, retira toda a água. Quando passa a água a gente fecha. Em outro recipiente a gente coloca a água e o óleo. Ok? Outro método, centrifugação. Centrifugação ela vai utilizar de uma centrífuga, né? De uma força centrífuga, que vai fazer com que, como eles estão aqui, eles rodam, certo? A força vai fazer com que o que tiver mais denso, ele fique embaixo e o menos denso fique em cima. É muito utilizado para separação dos componentes do sangue, tá? Então a parte mais densa, que são as células, elas vão ficar embaixo e aqui em cima vai ficar a água, os sais minerais, a gordura, tudo fica na parte de cima. Vamos lá, extração e flotação agora. Extração nada mais é um método que ele extrai algum componente, tá? Então, aqui o exemplo do chá. A gente pega um saquinho de chá e coloca dentro de uma água quente. A água quente ela vai extrair alguns dos componentes que tem dentro do chá, tá? Então ele extrai, ele retira esses componentes. Flotação. Flotação ele consiste em colocar um líquido de densidade intermediária. Aqui o exemplo, nós temos areia e serragem. Então o jeito de separar a areia da serragem era se a gente coloca água, porque a serragem ela é pouco densa na verdade, então ela vai ficar em cima, ela vai boiar. E a areia ela é muito densa, vai ficar embaixo. Então assim a gente consegue por outros métodos separar um do outro, tá? Então, nós vimos alguns métodos de separação de misturas. Vamos ver para que ela é utilizada. Ela vai ser muito utilizada no tratamento de água. Aqui como é uma empresa de tratamento de água. Vem a água bruta aqui. Então ele passa por um processo de coagulação e floculação. Nada mais é do que a gente coloca sulfato de zinco, sulfato de alumínio, que é o mais
encontrado, tá? Coloca sulfato de alumínio e vai reagir com as impurezas, formando flocos, tá? Então, esses flocos eles vão passar por outra estação de outro tanque, que vai fazer com que ou aconteça uma mistura disso rapidamente, depois devagar, fazendo com que os flocos eles se misturem, tá? O sulfato de alumínio ele se misturem a esses flocos, fazendo flocos ainda maiores. Então ele passa para outro tanque, que é o tanque de decantação. Lembra o que é decantar? Isso, decantar nada mais é do que a gente deixar em repouso e com a ação da gravidade, tudo aquilo que está muito denso, ele vai descer, ela vai decantar, sedimentar, ok? Então, ó, depois essa água, ela vai passar por filtração. Filtração, ela vai passar por uma areia grossa, depois uma areia fina, por cascalho, por pedregulhos e depois pelo carvão ativado para tirar todas as impurezas. Depois essa água, ela ainda passa por um processo de cloração e fluoretação, ou seja, na água vai ser adicionado cloro e flúor. E assim vai para um reservatório e assim vai para as nossas casas, ok? Então esse aqui é o sistema de tratamento de água, ok? Outro, nós utilizamos muito a separação de misturas em um simples café, na preparação de um simples café. O que é que a gente começa? A gente começa colocando água quente no pó do café. Então, quando a gente coloca essa água quente no pó do café, ela vai extrair as substâncias que estão dentro do pó do café, tá? No pó do café. Então, ela vai extrair essas substâncias. Depois, a gente passa por um processo de filtração. A gente coloca dentro de um filtro, né? Um coador. Então, ela vai filtrar. O café vai ficar nesse coador, nesse filtro, e vai passar só a parte líquida, não é isso? Então, aí a gente já passou pelo processo de filtração. E por último, a gente tem a dissolução. Nós não vamos tomar um café sem um pouquinho de açúcar, né? Moderadamente, nós colocamos o açúcar e mexemos. Então, nós fazemos a dissolução do açúcar. Nós misturamos o açúcar na mistura, tá? Espero que tenham entendido como se dá os processos de separação de mistura ou os métodos de separação de misturas. Vamos praticar. Primeiro, novamente, pause o vídeo e tente responder. Ok? Conseguiram? Vamos para a resposta. Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a conforme representado na figura. Aqui, ó. A figura. Aqui tem a parede, tem um gerador de vapor e aqui as folhas, elas são depositadas. Aqui, ó, a sauna úmida, tá? E aqui, ó, as folhas, o vapor bate aqui nessas folhas. Aí ele pergunta: qual o processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Então vamos lá. Filtração. Ele chegou a filtrar alguma coisa? Tirou um sólido de um líquido? Não. Destilação. Alguém viu um destilador que ele passa do processo de gás para líquido? Ou de gás depois para líquido, de líquido para gás, algo assim? Não. Então vamos lá. Extração por arraste.
extração por arraste. Ok? Veja, o vapor bate nas folhas e as folhas emitem o cheiro, o aroma, tá? Então, extração. Então, ele vai arrastar aquelas substâncias aromatizantes, certo? Sublimação. Sublimação também não vai ser. Sublimação é a passagem de sólido para gasoso sem passar pelo líquido. Então, também não acontece isso. E decantação, sólido líquido, também não. Não tem nada sendo decantado. Então, resposta letra C. Espero que tenham acertado. Vamos para a próxima. Segundo, uma mistura constituída de água, limalha de ferro, álcool e areia foi submetida a 3 processos de separação, conforme fluxograma. Identifique os processos 1, 2 e 3 no fluxograma com os resultados deste processo e assinale as alternativas corretas. Então vamos lá. Primeiramente, tem aqui uma ilustraçãozinha, tem água, limalha de ferro, álcool e areia. Vamos fazer algumas observações. Areia muito densa vai ficar no fundo do recipiente. Ferro também muito denso vai ficar no fundo do recipiente. Já aqui, ó, a água se mistura com o álcool. Então, aqui vai ser uma mistura entre água e álcool. Então, vamos lá. Processo 1. O que é que acontece? Primeiro processo, para separação de água e álcool, e limalha de ferro e areia. Qual processo que a gente vai utilizar para separar esses dois? Isso, filtração. Na filtração simples, se a gente pegar um filtro, qualquer um filtro daquele de café, aquele de papel, a gente consegue reter no filtro o ferro e a areia e vai passar pelo filtro água e álcool. Ok, vamos prosseguir. No processo 2, vai ter água e álcool. Água e álcool, eles se misturam, formando apenas uma fase. Então, vai ser uma mistura homogênea. Ó, já dá para responder algumas questões. O processo 1 é uma separação magnética? Não, vimos que foi um processo chamado filtração. Então, foi uma filtração simples, não foi separação magnética. Vamos lá. Ó, a letra E aqui, água e álcool formam um sistema heterogêneo. Heterogêneo? Não, o sistema vai ser homogêneo, tem apenas uma fase, ok? Vamos lá. O processo 2 é uma destilação? Será? Para separar a água e o álcool, é destilação? Vamos lá? Muito bem. Destilação. A água e o álcool, cada um tem um ponto de ebulição diferente. Então, se a gente passar pelo processo de destilação, certo? Vai separar a água e o álcool. Mas só para continuar com os processos. O 3 tem limalha de ferro e areia. Processo 3, limalha de ferro e areia. Como a gente separa limalha de ferro e areia? Como? Quando eu tiver limalha de ferro ou algo com ferro, a gente separa por separação magnética, ok? Então, a mistura inicial dos 4 é um sistema homogêneo? Não, que dá para ver mais de uma fase, então não é homogêneo, é um sistema heterogêneo. O processo 3 é uma filtração? Não, o processo 1 é uma filtração. O processo 3, para separar ferro e areia, é separação magnética. Por isso que a resposta vai ser letra B. O processo 2, que é para separar água e álcool, é a destilação simples. Ok? Mais um, para fechar. Para a gente resumir todos os métodos de separação de mistura, a gente vai com a coluna 1, a gente vai olhar a coluna 2 e colocar os métodos que separam cada uma das substâncias da coluna 2, tá? Pegar a coluna 1 e colocar na coluna 2. Vamos lá. Para separar óleo
e água. Óleo e água, óleo e água. Como é que a gente separa óleo e água? Isso, decantação. Decantação, ok? Água, álcool e éter. Álcool e éter, eles se misturam, tá? A mesma coisa que água e álcool, eles vão se misturar. Então, qual foi o processo que a gente viu que separa água e álcool? Isso, destilação, tá? Então, a gente vai colocar uma destilação fracionada, ok? Devido a ser dois líquidos, a gente utiliza mais a destilação simples para separação de um sólido e um líquido. Vamos lá, sal e água. Já acabei de falar, então vai ser a destilação simples, ok? Mais uma, limalha de ferro e areia. A gente viu um exercício agorinha que tinha limalha de ferro. Separa com o quê? Ok, muito bem. Separação magnética. Areia e cascalho. E aí, areia e cascalho. Muito bem. Peneiração ou tamização. A areia é mais fina, cascalho mais grosso. Então, a gente vai, pelo processo de peneirar ou tamização, a gente vai separar a areia do cascalho. Ar atmosférico. A mistura de gases. E aí, qual a resposta? Muito bem, liquefação. Quando se der mistura de gases, então vai ser a liquefação. Lembra? Pega os gases, colocam em uma baixa temperatura, menos 200 graus, ou numa pressão. Eles vão fazer com que eles fiquem líquidos e assim passa por um processo de destilação, ok? Vamos lá, aqui, sal de cozinha, iodeto de chumbo, que aqui é insolúvel em água, e água. Ó, tem água que vai se misturar com sal de cozinha e tem o iodeto de chumbo que ele não se mistura com a água. Então, ó, o que é que a gente faz? E aí, muito bem. Aqui, ó, tem primeiro a decantação. Então, a gente vai decantar. Depois, a gente faz a destilação fracionada. Na verdade, a destilação simples, que é para separar o sal e a água, tá? O iodeto, ó, a gente pega aquele funilzinho de decantação, aquele funil de bromo, ou funil de decantação. A gente retira um dos componentes, depois pega a água com sal e passa por um processo de destilação simples, tá? Outra, óleo, água e sal. Segue a mesma linha, tá? Pega um funil de decantação, separa o óleo da água e do sal, tá? Pega a água e o sal e passa por um processo de destilação simples. Tinta preta. Tinta preta. E agora? Isso. Muito bem. Cromatografia. Se a gente pegar a tinta preta, para fazer o pigmento preto, tem várias outras cores dentro dela, tá? Então, quando a gente pega o pigmento da tinta preta e coloca no processo de cromatografia, vai mostrar cada uma das cores que formaram a tinta preta. Então, só por esse processo que a gente conseguiria separar a tinta preta, ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido direitinho o conteúdo. Qualquer dúvida é só falar, entre em contato comigo, coloque nos comentários. E o mais importante, sigam a professora, se inscrevam no canal, dê um like e dê aquela força especial, tá? Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau!